Você serve o Deus grande e poderoso. Você serve o autor e consumador da fé. Você serve o Criador dos céus e da terra. Você serve o grande eu sou. Então, não se preocupe com os problemas que você passou durante o dia. Talvez você passou um dia aflito, um dia tenso, um dia difícil, mas a noite chegou. E é na noite que Deus libera as bênçãos para você. A noite, ela é feita para você ter revelações de Deus. Eu vou ler o texto que está em Jó. Eu vou ler esse texto. A noite é o momento que você ora, clama a Deus. Na Bíblia temos vários personagens, várias pessoas que oraram à noite. Por exemplo, Davi. Davi orava à noite, ele clamava aos céus. Olha o que está escrito em Salmos. Salmo 63, 6 diz assim: quando me lembro de ti no meio do leito e medito em ti, nas vigílias da noite. A primeira vigília começa às 6 horas. Agora, nesse exato momento, Davi, ele começava a meditar, a falar com Deus. Jesus, ele fez um milagre, multiplicou o pão, o peixe, uma multidão estava com Cristo. Ele deixa a multidão e a Bíblia diz que ele vai orar. Olha isso. Ele vai falar com Deus, ele vai clamar aos céus. Ele libera a multidão, libera os discípulos durante o dia ainda, finalzinho da tarde, começando a noite, exatamente agora, e vai orar, vai falar com Deus. Milagres acontecem na nossa vida quando a gente começa a falar com Deus. E é interessante como que na noite, a gente percebe que a noite é um momento especial, onde Deus opera, onde Deus age. Bem provável que durante o dia a gente passa com a mente ocupada, cheio de afazeres, e vai para cá, resolve problema, busca menino no colégio, vai trabalhar, vai fazer almoço, lavar uma roupa, fazer algum negócio. A gente cria muitas coisas. A noite vai chegando, é o momento que Deus separa para nós. Esse momento agora é um momento que Deus separou. Eu quero ler um texto para você, deixa eu só encontrar aqui. Pronto. Eu quero ler um texto que está em Jó. Presta atenção nisso. Jó 33, 14 diz assim: porque Deus fala de uma vez e outra vez, embora o homem não entenda. Olha, Deus falou uma vez, falou de outra maneira, Deus tentando falar com você e o homem não entende. Em sonhos e em visões de noite, quando o sono profundo cai sobre os homens e eles adormecem na cama, então ele revela aos ouvidos dos homens e sela a sua instrução. O texto nos diz que durante o dia, Deus vai tentando falar. Só que a gente não dá tempo, a gente não dá atenção para ele. Tem esse momento igual agora que Deus prepara para trazer palavras para o seu coração. Esse texto de Jó 33 diz que Deus fala com o homem quando ele deita. Davi diz: quando eu deito, eu medito. Já passou com você e já passou comigo momentos especiais, como a gente deita, tem um problema para resolver, a gente não resolve, não sabe como fazer, a gente deita. Antes de dormir, vem aquele rema, vem aquela palavra revelada. Se você fica pensando, né? Fica ali meditando, daqui a pouco aparece. Aí você, já sei. No dia seguinte você faz o que você pensou e deu certo. A gente acredita. Porque eu fiquei pensando, fiquei meditando e eu cheguei a uma conclusão. Nada disso. Você não chegou a uma conclusão, não foi você que pensou. Foi porque você passou o dia atarefado, não sabia o que fazer, Deus viu, tentou mostrar, mas sua atenção, a sua atenção era tão grande que você não prestou atenção em Deus. À noite, quando você está lá relaxado, deitado, descansado e começa a pensar, Deus vem e revela. É o que o texto nos diz. Deus revela quando a gente deita. Eu vou ler mais um salmo aqui para você. Olha esse salmo de número 16. Salmo 16, 5 diz assim: bendito ao Senhor que me aconselha. Até durante a noite o meu coração me ensina. Deus, ele vai trazendo, antes de você dormir, ele vai mostrando o querer dele para você. E hoje,
eu quero trabalhar com você de uma maneira especial. Eu quero ler um texto que está em Efésios capítulo 6, versículo de número 12, que é um texto muito conhecido, mas eu quero que isso traga um clarear para a sua mente. Eu vou ler aqui o texto. Fica comigo aqui, poucos minutos. Eu vou ler esse texto aqui, que está em Efésios 6, versículo 12. Diz assim: porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra principados, contra potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Porque a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas sim contra as potestades, contra os principados, contra seres espirituais da maldade que operam nas regiões celestiais. E nós vamos pensar nisso aí. Tem um outro versículo que diz em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, diz assim: nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhes resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. O Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos. Portanto, vamos pensar juntos. Efésios, a Bíblia diz assim: a nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Muitas pessoas encontram problemas, vou corrigir isso aqui. Em alguns momentos da nossa vida, nós somos levados a enfrentar dificuldades, problemas. E nesses embates, às vezes relacionais, começam a guardar rancores. O problema do homem não é o outro homem, é quem está por trás, o principado que está por trás. Efésios diz assim: a nossa luta não é contra a carne e o sangue, não é contra os seres humanos, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo que operam na região celestial. A Bíblia está nos ensinando que quando você vê o pai contra o filho, o pai lutando contra o filho, não é o filho o problema, é o principado que está por trás do filho. Quando você percebe um marido e uma esposa que vivem bem, agora não se entendem mais, não é o problema entre o homem e a mulher, é o principado que está por trás. Sabe esse vizinho que tira sua paz? Há um principado por trás usando o vizinho para tirar sua paz. Sabe aquele momento que entrou na vida conjugal? Há um principado agindo na família. Sabe aquele momento que o irmão de sangue, não conversa mais com o outro? Isso aí é um principado. E agora que você sabe que é um principado, você tem que começar a orar pelo seu irmão. Mesmo que ele, olha só, tenha feito mal contra você. Não foi contra você. Foi o inimigo que usou o teu irmão contra você. Eu vou te explicar uma coisa. Determinado momento da minha vida, eu tive um prejuízo muito grande. Foi um prejuízo grande. E eu fiquei muito irritado com essa pessoa. Muito irritado. Eu fiquei pensando, como pode? Que pessoa poderia fazer um negócio desse? Que pensamento ruim dessa pessoa. E fui deitar. Fui dormir. Estava no rancho, no sítio. E deitei insatisfeito. Vou ser sincero. Revoltado com essa pessoa, chateado mesmo. Orei, falei com Deus, mas o coração ainda. Orei, falei com Deus, deitei. Daqui a pouco o Senhor falou comigo: ore por essa pessoa. Ela é tão vítima quanto você. E Deus me mostrou que o mal que essa pessoa me fez foi por ignorância dela. Ignorância. Falta de conhecimento, mas me trouxe prejuízo. E eu fiquei pensando, como é que pode uma pessoa fazer um negócio desse? Aí Deus me disse, ela é tão vítima do diabo quanto você. O diabo quis desprezar essa pessoa, humilhar essa pessoa, mostrar que ela é incapaz, que ela é ignorante.
e trouxe prejuízo para você ficar irritado com ela. Ela é tão vítima quanto você, libera perdão. Ah, meu irmão, na hora, comecei a liberar perdão, perdoei, passou, Deus me deu vitória, Deus me trouxe lucros depois. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Você teve um dia difícil hoje. Você vai liberar perdão para todas as pessoas. Você vai orar pelas pessoas que talvez te fez mal. Você vai ministrar sobre a vida delas, sobre irmãos, sobre marido, sobre esposa. Você vai profetizar, você vai declarar perdão, porque a sua luta não é contra a carne nem contra o sangue, mas contra as potestades. Observe que tudo é no mundo espiritual. É no mundo espiritual. Por exemplo, eu e você estamos aqui agora, fazendo uma aliança espiritual. Estamos lendo a Bíblia, estou mostrando para você os passos. No mundo espiritual, eu e você estamos vinculados. Aquilo que eu recebo é aquilo que você vai receber. As bênçãos que vêm sobre a minha vida, as bênçãos vêm sobre você. Nós estamos vinculados, estamos juntos, próximos. O mundo espiritual entre nós dois está ativado. Assim que eu falo, você recebe, anjos começam a ministrar na sua vida, abrindo portas, trazendo prosperidade. Eu creio nisso. Assim também, o mundo espiritual reina sobre pessoas malignas. Muitas pessoas têm até um bom coração e eles não sabem que estão sendo guiados por espíritos malignos. Mas você, quando vê o mal, você já pode colocar no seu coração: é maligno. Ah, mas a pessoa fez porque quis. É maligno. Mas ele usou droga porque quis. É maligno. Ele roubou porque quis. É maligno. Ele matou porque quis. É maligno. O mundo espiritual, ele existe. A nossa luta não é contra a carne nem contra o sangue. Quer dizer, nós temos que compreender que as pessoas que fazem o mal, elas estão sendo regidas pelo diabo, pelo maligno. Pastor, então você acredita que não pode ter justiça humana? Não, a justiça humana tem que operar. Nós, como cristãos, como crentes, como pessoas espirituais, temos que entender que por trás daquele delito, por trás daquele crime, existe um principado reinando ali, governando a vida daquela pessoa, e nós temos que orar por elas. Amém? Nós vamos orar nesse momento para que você tenha uma noite tranquila, para que você tenha uma noite de paz, de alegria, e que o mundo espiritual do mal não chegue até a tua casa. A Bíblia nos diz que o Deus deste século segue o entendimento dos incrédulos. O Deus deste século, nós lemos 2 Coríntios 4:4, o Deus deste século, quer dizer, o Deus deste mundo, o inimigo da sua alma, cega. Ele coloca as mãos, as pessoas não conseguem ver. Porque quando as pessoas veem o Evangelho de Cristo, o que é o Evangelho? Boas notícias, prosperidade, saúde, alegria, vida eterna, salvação, paz. O Evangelho só é boa notícia. Eu não entendo como que as pessoas não conseguem ver isso e ficam se debatendo na internet, principalmente na internet, criticam A, criticam B e falam e trazem. O Evangelho é boa notícia. Qual é a boa notícia que Jesus veio falar? Olha, chegou a cura, chegou a libertação, chegou a provisão para a sua necessidade, chegou a vida eterna, chegou o Deus que criou os céus e a terra, está andando por aqui para perdoar os teus pecados. O que é o Evangelho? É boa notícia. O que é o Evangelho do reino? É que o reino de Deus está operando. O Evangelho é muito simples. O diabo não quer que você veja que ele existe. O diabo não quer que você perceba que Deus tem poder sobre a sua vida. O diabo não quer que você veja que é ele quem faz as maldades. Porque se você não ver que ele faz as maldades, se você não entender que Deus é Deus e que o Evangelho é sempre uma boa notícia, ele vai continuar agindo. O diabo quer ter essa liberdade, mas agora que você já sabe, nós vamos declarar e o inimigo tem que cair por terra da sua vida, porque a vitória já foi liberada. Você crê nisso? Então escreve aqui: eu creio. Nós vamos orar aqui agora. Você vai dizer aqui: eu creio no poder de Deus sobre a minha vida. Você vai escrever assim:
o inimigo não toca na minha vida. Escreve, seja forte, fala assim, o inimigo não toca na minha vida. Escreve assim, eu profetizo as bênçãos de Deus sobre a minha casa. Declare assim, eu profetizo as bênçãos de Deus sobre a minha casa. Deus está me dando a direção aqui agora, hein? Escreve aí, eu perdoo. Escreve, eu perdoo todos aqueles que me ofenderam. Escreve assim, eu perdoo todos aqueles que me ofenderam. Eu perdoo os que me machucaram. Mesmo que você não queira colocar o nome, não tem problema. Mas na sua mente você já sabe quem é que você está perdoando. E Deus já está vendo. Então você escreve, eu perdoo, pontinho, 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 por todo o mal que me fizeram. Eu libero perdão, pontinho, 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 por todo o mal que me fizeram. Eu perdoo meu marido, eu perdoo minha esposa. Escreve aí, escreve, porque a sua luta é contra o inimigo. Essa pessoa que te fez o mal é apenas a carne e o sangue. Você vai liberar perdão para essa pessoa e vai orar por ela. Deus, você vai orar por ela, porque a bênção que você liberar sobre essa pessoa é que é profético. Eu ri porque eu vi pessoas, sabe, assim, se ajeitando. Você vai liberar perdão, porque o perdão que você liberar e a oração que você pedir para ela é a oração que Deus vai derramar sobre a sua vida. Prosperidade, saúde, riquezas. Libera perdão e abençoa a vida desta pessoa, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar então? Vamos falar com Deus? Você já fez seu pedido, já? Vamos orar porque sobre a sua vida não vale encantamento. Amanhã nós vamos falar sobre anjos protetores. Deixa eu só anotar, porque tá vindo os remas aqui agora, irmão. Anjos. Meu Deus, amanhã vai ser forte. Anjos protetores. Tá vindo aqui? Estou falando com você, já veio um rema para a noite seguinte. Então vai ser forte. Anjos protetores, amanhã. Fechado? Vamos orar? Deus, eu me coloco em Tua presença e quero apresentar cada pessoa que não conseguiu ainda perdoar o irmão. Deus, eu te peço, toca no coração dessa, para que ela possa, Deus, sentir o Teu toque. Deus, libera, Senhor Deus, sobre a vida dela uma unção aqui agora. Uma unção de amor. Libera sobre a vida dela, Deus, a Tua graça, a Tua misericórdia. Senhor, eu dou uma ordem agora. Deus, para que o diabo tire as mãos desse coração aflito. Eu dou uma ordem em nome de Jesus. Toda acusação, toda ação maligna que está prendendo os corações para não haver perdão, eu dou uma ordem agora, em nome de Jesus, sai. Agora, em nome de Jesus. Enquanto que eu orava, eu vi uma pessoa com o coração preso, era o inimigo. O rancor, essa mágoa era maligna e já caiu por terra em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Senhor, eu ministro uma noite tranquila, uma noite calma, uma noite em paz. Deus, eu declaro que o terror noturno não vai atingi-los. Nenhuma seta maligna, nenhuma perturbação noturna. Senhor, eu repreendo todos os males, todos os demônios, toda essa ação diabólica, eu repreendo, Senhor, em nome de Jesus. E ministro, Deus, paz, alegria. Deus, eu profetizo prosperidade. Eu profetizo revelações em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém? Amém? Amanhã, 6 horas, eu quero você comigo. A matéria fantástica, anjos protetores. Anjos protetores, amanhã. Vai ser algo extraordinário. Eu quero você comigo. Escreve você comigo. Se você gostou do nosso encontro, você vai colocar aí um joinha. Se gostei, aperta aí, ó. Gostei, foi bênção na minha vida. E vai enviar esse vídeo para muitas pessoas, muitas. Envia para o máximo que você puder. Porque tem pessoas que precisam perdoar e elas perdoando outros, elas serão abençoadas. Tá bom? Quero te encontrar amanhã. Que Deus te abençoe. Um grande abraço
Te amo muito, você é muito especial para mim. Deus te abençoe.